Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Eu estava em Nova York na manhã em que saiu o veredito do julgamento de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e estrela de Hollywood, acusado de ter matado a esposa e um amigo dela. Em uma frutaria da esquina da 216 Leste com a Rua 45, os proprietários tinham colocado uma televisão enorme e havia muita gente aglomerada em volta para assistir ao veredito. Na realidade, os Estados Unidos praticamente pararam para acompanhar a proclamação da sentença. A expectativa era geral, e o resultado do julgamento provocou as mais variadas reações. Os pais das vítimas choravam, sentindo-se impotentes diante do veredito que declarava Simpson inocente das acusações, enquanto o acusado respirava aliviado alegando que a justiça tinha sido feita. O juízo universal. No livro do Apocalipse, encontramos o anúncio de outro juízo. Nesse caso, trata-se de um juízo universal e de consequências eternas. No capítulo 14, o apóstolo João nos leva a contemplar essa cena crucial do grande conflito entre o bem e o mal. Vi outro anjo, diz o profeta, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Quem é esse anjo e o que ele representa? Segundo o próprio apóstolo, esse mensageiro celestial se refere aos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. São as pessoas que estão empenhadas na tarefa de proclamar o Evangelho. Isso significa que hoje há no mundo um povo especial, com uma importante mensagem a ser dada aos moradores da terra. O veredito. A mensagem que essas pessoas proclamam é a seguinte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. Essa revelação é de suma importância, porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. Quando o juízo findar, todo o universo vai entender, sem sombra de dúvida, se era Deus ou Satanás quem estava com a razão. A história se encarregou de acumular as provas. A Bíblia está repleta de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a humanidade. Eclesiastes 12, 14, por exemplo, nos diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Atos 17, 31 afirma que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Você deve estar se perguntando, quando acontecerá o juízo celestial? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá início? Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos nos preocupar em estudar a profecia a fim de estar preparados? O dia do juízo. Para compreender as profecias do Apocalipse, além de conhecer o contexto em que foram escritas, é preciso estar bem familiarizado com o Antigo Testamento. Isso porque, no Apocalipse, muitos detalhes proféticos do Antigo Testamento são explicados. No Apocalipse está o maravilhoso desfecho da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever, na história bíblica, quando se realizava o juízo no antigo Israel. De acordo com as Escrituras, o juízo em Israel ocorria no 10º dia do 7º mês, com o Yom Kippur, o dia da expiação. Nessa ocasião, quem não se humilhasse diante do Senhor era eliminado do povo. Levítico 23, 29. Por isso era um dia de julgamento para Israel. Durante o ano, o sacerdote intercedia em favor dos israelitas apenas no lugar santo do santuário. Contudo, no dia da expiação, algo especial ocorria. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança e se manifestava a glória de Deus, a fim de fazer expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Levítico 16, 16. Enquanto ele ministrava, cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando, assim, perdoado e limpo. A Bíblia nos ensina que tudo o que acontecia no santuário terrestre era a representação de uma obra de dimensões cósmicas a ser realizada por Cristo no céu. Veja o que Hebreus 9, 23 e 24 diz a respeito disso. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus.
Um santuário no céu. Se você analisar com cuidado a declaração bíblica, chegará à conclusão de que existe um verdadeiro santuário no céu, e que o santuário israelita era apenas uma figura do verdadeiro. Se a purificação do santuário terrestre era o dia do juízo para Israel, torna-se evidente que o momento da purificação do santuário celestial será também a ocasião do julgamento da humanidade. Mas quando isso acontecerá? Se descobrirmos essa data, teremos descoberto quando será estabelecido o tribunal divino, responsável pelo julgamento dos seres humanos. Agora vem algo surpreendente. A Bíblia contém uma profecia ignorada por muitas pessoas, registrada em Daniel 8,14, que apresenta essa resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia não pode se referir à purificação do santuário israelita porque ela era realizada a cada ano. Aqui se trata, necessariamente, da purificação do santuário no céu, que também deve ser purificado. Hebreus 9, 23, 28. Antes de tudo, para entender essa passagem de Daniel é necessário compreender que a expressão tarde e manhã representa um dia, Gênesis 5 a 8, e que, em algumas profecias, um dia equivale a um ano. Ezequiel 4, 6. Compare Daniel 9, 24 com Levítico 25, 8. Ou seja, se as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 correspondem a 2.300 dias, e um dia na profecia se refere a um ano, essa passagem bíblica nos fala de 2.300 anos literais. Essa profecia foi revelada ao profeta Daniel com a seguinte advertência: a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Daniel 8:26. E Daniel acrescentou: fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8:27. Enquanto Daniel orava pedindo a Deus que lhe revelasse o significado da profecia, o anjo se apresentou novamente ao profeta dizendo: quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Daniel 9, 23 a 27. Nesse texto estão contidos os dados necessários para entender a profecia. A partir dessa declaração bíblica, podemos estabelecer um diagrama. Primeiro leia os pontos explicativos, e, na sequência, observe o diagrama. O período profético de 2.300 anos começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel 9, 25. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes Longímano, da Pérsia, no ano 457 AC. Esse é, então, o ano do início do período profético. A profecia diz que, do ano 457 AC, até a vinda do ungido, o príncipe, quer dizer, o batismo de Jesus, haveria 7 semanas, 62 semanas. Daniel 9, 25. Esse total de 69 semanas, em linguagem profética, equivale a 483 anos, o que nos leva a 27 DC, ano em que Jesus foi batizado. Até aqui a profecia se cumpriu com exatidão. A profecia fala de uma semana a mais, 7 dias proféticos igual 7 anos, levando-nos de 27 DC a 34 DC, quando Estevão foi apedrejado e o evangelho foi pregado aos gentios, ampliando o pacto de Deus com Israel para incluir outros povos e nações. Isso também se cumpriu com precisão. A profecia afirma que, na metade dessa última semana, em 31 DC, o ungido faria cessar o sacrifício. Daniel 9, 27. Em outras palavras, Jesus morreria na cruz e não seria mais necessário o sacrifício de animais realizado no templo. A história registra que, exatamente no ano 31 DC, Jesus foi morto, e você pode ver mais uma vez como a profecia se cumpriu de maneira extraordinária. Agora acompanhe o raciocínio. Se depois do período de 70 semanas continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2.300 anos terminou em 1844. Quer dizer que, nesse ano,
Segundo a profecia, o santuário celestial seria purificado, isto é, começaria o grande julgamento da humanidade. Ou seja, 70 semanas estão determinadas ou 7 anos. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, Daniel 9, 24 a 27. E em 1810 anos até a purificação do santuário, ou seja, 1260 anos, vindo de 457 AC. Decreto de restauração de Jerusalém, 27 DC. Batismo de Jesus e Cristo, 31 DC. Crucifixão de Jesus Cristo. E em 538 DC é o início da supremacia papal até 1798 DC, que é a ferida mortal, e fim da supremacia papal, e em 1844 DC é início da purificação do santuário celestial, ou seja, os 2.300 anos, e em 34 DC, evangelho levado aos gentios, vivendo em pleno juízo. Isso é algo surpreendente e solene. A humanidade não pode viver hoje sem saber que o juízo divino já começou. Esse assunto não é para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que nosso destino começou a ser definido, e milhões de pessoas ignoram essa verdade. Por isso, o Apocalipse declara que era necessário se levantar um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse 14, 6 a 7. Perceba que o anjo voa, ou seja, a mensagem é urgente. Voar nos leva a pensar em rapidez. Não há mais tempo a perder. O texto diz que essa mensagem é dada com voz forte. Isso não pode mais ser ignorado. Precisa, portanto, ser proclamada em toda a terra e para toda a humanidade. Infelizmente, o juízo, por alguma razão, é mal compreendido. Muitos o confundem com os flagelos e as catástrofes que acontecerão antes da volta de Cristo, que também estão profetizados no Apocalipse. No entanto, esses flagelos são parte da sentença, o resultado do juízo, e não são o juízo em si. A prisão, por exemplo, não é o juízo do réu, mas a condenação dele. O juízo é o devido processo legal no qual se considera o caso. Veja como o profeta Daniel descreve a cena do juízo celestial. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Daniel 7, 9 a 10. Agora confira como o início do juízo é descrito no Apocalipse. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 11, 16 a 19. Observe as principais semelhanças entre as descrições feitas por Daniel e João, o trono de Deus, tronos e as referências diretas ao julgamento. De maneira especial, o Apocalipse menciona o santuário que está no céu e a arca da aliança, presente em um lugar santíssimo e vista apenas em contexto específico, o dia da expiação, ocasião de juízo para o povo de Deus. Portanto, a cena está montada, o tribunal está instalado, os livros foram abertos. Segundo a profecia, isso aconteceu em 1844, e no presente momento a humanidade está sendo julgada. O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.